Ok. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma gravação aqui da nossa aula. Agora o encontro 2, falando sobre Escritura, Tradição e Magistério. A única palavra de Deus confiada Igreja, recebida, guardada, interpretada e transmitida. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. Isso é o que nos diz a Dei Verbum, parágrafo 10. Bom, gente, vamos lá. Né? Qual é a maior dificuldade que a gente tem quando se fala de Sagrada Escritura? Né? Acho que a primeira pergunta que vem em nossa cabeça é se a Bíblia é a palavra de Deus, por que existem tantas interpretações divergentes sobre ela, né? Se o texto é o mesmo, por que nós chegamos a tantas conclusões diferentes, né? Então, um ponto é, né, e se nós formos observar, até mesmo os exegetas, né, os estudiosos ali da Sagrada Escritura, eles demandaram, né, algum tempo para que pudessem entrar num consenso sobre alguns temas. E é para isso que entra, né, o magistério, entra a igreja, né, porque nós temos diversas divergências ali, justamente porque nós fazemos uma interpretação pessoal da palavra. Temos uma diferença, né, de formação. A gente tem também a questão de falta de estudo, diversidade religiosa, ou leituras, né, superficiais, né, do texto. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando nós pegamos o texto bíblico e olhamos para a, a sua profundidade, se você não conhece exatamente para quem foi escrito aquele texto e o porquê foi escrito aquele texto, você pode cair numa interpretação errônea, né? E muitas vezes a gente dá a nossa opinião sobre a Sagrada Escritura. E quando a gente fala de catequese, é algo que não pode acontecer, né? Nós temos que falar sempre as mesmas línguas, né? A mesma interpretação quando a gente fala da Sagrada Escritura. E o problema, né, disso não está na palavra de Deus, né? Ela é perfeita, mas sim na compreensão humana, né? É, em, quando ela não está unida com a Igreja de Cristo, a quem foi revelado toda a sua escritura, a quem foi dado, né, essa responsabilidade de interpretar e guardar, a gente acaba caindo nessa questão. Muitas vezes a gente acaba cometendo algumas falhas, como os nossos irmãos protestantes, que é cair no fundamentalismo, né, que é pegar o texto bíblico e aplicá-lo, né, ipsis literis, ou seja, aquilo que está escrito ele precisa ser cumprido. E quando nós pegamos o texto bíblico, a gente não pode, né, ter esse tipo de definição. Né? E como que funciona a estrutura católica da fé? Né? Deus não deixa apenas um livro, ele deixa uma igreja apostólica assistida pelo Espírito Santo para guardar, interpretar e transmitir fielmente essa palavra revelada. Né? Então, sem essa estrutura, toda a nossa fé fica fragmentada. Um texto que eu sempre gosto de mencionar é o texto do Êxodo, que diz que quando Deus orienta Moisés, né, para passar ali para os hebreus, eles consumirem na comemoração da Páscoa, consumirem o cordeiro por inteiro, ou seja, eles vão pegar o cordeiro sem mácula, vão assar aquele cordeiro, e se um cordeiro for demais para uma família só, eles vão chamar outras famílias ali para se unir, e nenhum pedaço pode ser retirado. Ou seja, eu preciso que dentro daquela mesma casa aquele cordeiro seja consumido por completo. Eu não posso fragmentar, eu não posso tirar aquele cordeiro, eu não posso estar em comunhão com Deus, sendo que uma parte foi retirada para ser consumida de fora. Né? Então é por isso que quando nós usamos, né, todo esse texto,
usamos toda essa interpretação de modo único com a igreja, com a tradição e com o magistério, nós estamos nessa consonância com Deus, certo? Né? E a gente não pode deixar com que ela seja fragmentada. Por quê? Se eu interpreto somente o texto bíblico e por ela mesmo eu vou viver, eu caio no fundamentalismo, como os nossos irmãos protestantes caem. Se eu olho somente para a tradição, eu vou virar um judeu, que não está tanto apegado ao texto, mas em si aquilo que eles vivem. Ou então a gente pode cair no clericalismo, quer dizer assim, olha, nenhum de nós aqui como catequistas, como leigos, a gente pode fazer a explicação, a gente pode fazer a interpretação bíblica, porque é somente a igreja, é somente o padre que pode, né? Então é também um problema. Então como que nós moldamos, né, essa fé católica? Primeiro com a revelação, né? A iniciativa divina, ela vem através da comunicação de Deus que se entrega à humanidade em acontecimentos e palavras, culminando plenamente em Jesus Cristo, que é a palavra viva. Então, quando a gente pega tudo isso, né, a gente consegue entender exatamente da onde veio esse texto, né, e o porquê que esse texto ele tem tanta importância, porque é a forma que Deus se revela para cada um de nós. Ele começa, né, primeiro com as palavras, com os fenômenos, com todas as profecias, e depois ele vai culminar ali na, na Sagrada Escritura, né? E daí depois nós temos aqui a transmissão, né? A escritura e tradição. Ela vem, a revelação é entregue aos apóstolos e repassada de forma viva, né? Em tradição e por escrito, através da escritura, ao longo de todas as gerações, né? E essa interpretação e essa comunhão, ela vai sendo sempre alimentada, né, pelo Espírito Santo. Se nós formos pensar, né, o que existia antes do Novo Testamento, o que existia, né, antes da Bíblia? Um ponto que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né, provavelmente aqui na próxima aula, é como essa Bíblia foi formada. Né? E um dos temas é quando nós pegamos os textos do Antigo Testamento, eles foram passados ali através daquilo que os judeus viviam. Né? Então, quando nós pegamos o nosso Antigo Testamento ali, os 46 livros, já eram textos que os próprios judeus viviam. Então, tinham os 5 livros da Torá, tinham os Ketuvim, né, que eram os escritos, né, e tinham os Neevim, né, que são os profetas. Né? Então, quando pega toda essa estrutura de textos ali, a igreja fala, ok, né, isso para nós é Sagrada Escritura. Quando os cristãos começam a nascer, né, ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e começa assim a igreja apostólica, é onde os judeus vão fazer um concílio próprio, né, para definir o que exatamente é a palavra de Deus, né, para eles. Então, é ali que eles fazem alguns cortes que depois, lá em 1500, Lutero vai acabar utilizando, né, para poder fazer também, né, o seu corte, a sua interpretação ali do texto bíblico. Né? Então, o que eles vão dizer? Vão dizer que os textos eles precisam ser oficialmente, né, ter sido escritos dentro dos muros de Jerusalém, né? E esses textos precisam ser especificamente em hebraico, não pode ser em grego, não pode ser em aramaico. E também eles precisam ter sido oficializados, né? Escritos antes da reforma de Esdras e Neemias. Né? Então, quando eles fazem essas definições, é onde há aquele corte dos 8 livros que depois Lutero também vai utilizar. Né? Apenas um adendo, né? O Lutero ele tem essa atitude de usar a mesma regra que os judeus utilizam para dizer definir o que é a palavra de Deus ou não, mas o próprio consenso dos judeus era que nenhum texto fosse escrito em grego para que os cristãos
não pudessem, não tivessem validade nos textos que estavam escrevendo ali, nas cartas e etc, né? Mas Lutero parece ignorar isso quando ele aceita o Novo Testamento. Então, ele usa a regra dos judeus para o Antigo Testamento e daí depois ele ignora essa regra para o Novo Testamento, né? Já a Igreja Católica, ela não vai se preocupar com o Antigo Testamento até 1500. Né? Então, até que Lutero causa toda essa revolta dentro da igreja, a igreja católica ela não vai ter essa preocupação em definir o que é a palavra de Deus em relação ao Antigo Testamento. Mas sim, ela vai ter diversos textos, vai ter diversos sínodos, perdão, né, e concílios ali, para poder definir o que é a palavra de Deus em relação ao Novo Testamento, que é onde nós vamos chegar ali nos 27 livros, né? Ou melhor, nos 27 textos, né? Então nós temos ali 6 livros, né? E as 21 cartas que nós temos. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que para a igreja era mais importante definir primeiro o que era o Novo Testamento em relação ao que se falava sobre o Cristo, sobre essa revelação mais nova em relação ao Cristo, e depois eles foram revalidar ali o que era o Antigo Testamento, porque para nós católicos o Antigo Testamento já estava válido, já era aquilo que os próprios apóstolos viviam, os discípulos de Jesus viviam, né? Então como eram os mesmos textos, então os 46 livros ali do, do texto que o próprio Cristo provavelmente estudou, né? Alguns arqueólogos mais modernos aqui chegaram numa conclusão de que, devido à época e à helenização, Jesus ele tenha tido acesso a uma cópia da Septuaginta, ou seja, a Bíblia já traduzida para o grego, né? Então, o Antigo Testamento já é escrito em grego. E a Septuaginta ela tem os 46 livros, né? Então, se Jesus estudou e viveu esses textos, e mostrou ali, né, por A mais B, que aqueles textos falam exatamente sobre ele, né, sobre suas profecias, é nesse momento, então, que a igreja vai entender, né, que tudo aquilo, como está falando do próprio Cristo, ela é palavra de Deus, né? Mas antes de existir, antes de ser confeccionado o Novo Testamento, né, aí a gente entra para essa resposta do slide, né? O que existia? Existia a primeira palavra antes do livro, né? Então existia uma igreja apostólica, existia uma pregação oral, né? Existia uma pregação vocálica, era muito mais importante eu anunciar o evangelho, eu anunciar a mensagem, anunciar o Cristo, ou por carta, né, em alguns pontos, do que propriamente o escrever aquilo, né? Então Paulo ele vai ser o, o pioneiro na escrita ali, porque como ele viaja muito tempo, viaja por muitos locais, viaja é, e vai fundando diversas comunidades, como que ele mantém essas comunidades ali na linha, né? Como que eles mantêm toda essa comunidade falando sempre as mesmas coisas? Através das cartas, né? Então Paulo era letrado, mas não era todo mundo que era letrado nessa época, e se for pensar até mais ou menos ali o século XIII, é, também não era obrigatório saber ler, né? Então não tinha acesso à Bíblia, vamos dizer assim, né? Não havia necessidade do acesso à Bíblia, até porque toda a pregação era feita pela igreja ou pelos vitrais, né? A explicação toda era feita através de imagens ou através da transmissão oral, né? Então o texto em si não era obrigatório, né? Para eles era mais válido a ação do Espírito Santo sobre aquele que estava pregando, aquele que estava apresentando, do que propriamente o texto escrito, né? Depois, com o advento da imprensa e da prensa, né? Onde vão ser ali confeccionados os primeiros livros, né? Aí sim se vê a necessidade de se fazer a distribuição, né? Não por conta de Lutero, né? Como muitas vezes a gente acaba interpretando, mas porque efetivamente o povo começa a ter mais acesso à literatura, começa a ter mais acesso à leitura, né? É diferente isso do nosso tempo, onde
Hoje é obrigatório que todo ser humano saiba ler e escrever, né? Na antiguidade ali, principalmente, é, mais ou menos até a idade, até o iluminismo, né? Não o século XIII, mais para frente, ali no século XVI, é, saber escrever era um luxo, né? E não era uma necessidade para o povo, né? Então tinha esse ponto. Então, né, como diz aqui, antes mesmo do cânon bíblico estar definido, a igreja já vivia a liturgia, a vida sacramental, a profissão de fé e a transmissão oral da doutrina recebida dos apóstolos. Né? E qual é o fundamento bíblico dessa tradição? A própria Escritura atesta que nem tudo foi reduzido à Escritura, à escrita, né? E que a autoridade e a tradição oral possuem um papel fundamental na preservação da verdade. Então, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né, Paulo vai dizer: permanecei firmes e conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra ou seja por carta nossa. Então, primeiro, Paulo ia até a comunidade, formava aquela comunidade, ali ele ensinava aquele povo e depois ele escrevia. Né? Então, como eu já comentei em algumas aulas passadas, quando a gente assiste, né, a série The Chosen e vê o personagem ali de Mateus escrevendo, né, enquanto Jesus está fazendo suas pregações, aquilo é considerado um anacronismo, né? Então, é colocar na trama aquilo que não aconteceu de verdade, né? O texto foi escrito muito mais para frente, então a urgência da época era levar a mensagem e não escrever a mensagem, né? Então, por isso que os discípulos aprendiam e saíam pregar, aprendiam e saíam pregar, né? Aí depois Paulo também lá em 1 Timóteo vai dizer, São Paulo chama a igreja de coluna e sustentáculo da verdade, né? Não diz isso de um indivíduo isolado e nem de uma interpretação privada. Ou seja, ele não vai dizer que ele é o sustentáculo da verdade. Ele vai dizer que a igreja é, ou seja, toda a comunidade. Né? Paulo, quando é convertido lá em Damasco, ele vai apresentar a igreja de uma forma muito diferente, né? Então ele vai apresentar de forma diferente, ele vai ser convertido e ele vai buscar a igreja de uma forma diferente. Ele vai primeiro para, né, Ananias, né? Ele vai poder estudar ali por um tempo e depois ele vai para Jerusalém, né, para conversar ali com os apóstolos, principalmente com Pedro, porque já existia aquela interpretação, né, e aquele respeito por Cristo ter oferecido, né, ter entregue a igreja e as chaves dos céus e da terra para São Pedro. Né? Então ele vai primeiro para Pedro, para depois ele sair pregar. Né? E ele não fala, olha, a verdade é minha, ele fala, a verdade é da igreja. Aquilo que foi passado aos apóstolos e a mim. Né? E não somente assim, olha, o que eu recebi do Cristo, nenhum dos outros mais tem. Né? Então ele vai sempre sustentar esse ponto da igreja. Tudo bem? Então, aí João, né, no final ali do seu evangelho, vai dizer, né, Jesus ainda fez muitas outras coisas. Nem tudo foi escrito, mas tudo que é necessário para a nossa salvação foi confiado à igreja. Né? Então, realmente, São João ele vai falar, né, que se não haveria papel o suficiente, claro, né, olhando para aquela época, né, não haveria papel o suficiente para escrever tudo o que Cristo realmente fez, né? E é por isso que a gente tem a Sagrada Escritura como fundamento, né? Como a base da nossa fé, porque ali está escrito de tudo de mais importante para a nossa fé. E como que a igreja lê, né? Essa leitura magisterial, né? Uma única fonte e três realidades inseparáveis. Como a igreja compreende e protege o depósito da fé. Então, existem os documentos aqui que a igreja vai utilizar, né, para nos trazer essa revelação. Né? Então, um deles é a Dei Verbum, que vai dizer que a Sagrada Escritura é uma única fonte. Né? A revelação divina é uma só. Não existem duas revelações. Existe um único depósito sagrado da palavra de Deus, comunicado por duas formas inseparáveis que exigem acolhimento de fé. Essa Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto consignada por escrito sob a inspiração do Espírito Santo.
ela é fixa e fixa o testemunho, perdão, ela fixa o testemunho divino, garantindo que a mensagem salvífica seja preservada, inalterada em sua essência literal e espiritual, né? E a sagrada tradição, a transmissão viva daquilo que os apóstolos receberam do próprio Cristo e do Espírito Santo e confiaram à Igreja. Ela carrega a compreensão profunda e a vivência litúrgica e a interpretação correta da fé ao longo dos séculos, né? Então, nós olhamos tudo isso e entendemos que tudo tem o mesmo local, né? Tudo vem da mesma revelação de Deus, né? As duas formas, tanto a Sagrada Escritura quanto a tradição, ela vai nos conduzir à mesma verdade, né? E ambas exigem esse acolhimento da fé, né? E qual é o papel do magistério com isso? Perdão. A interpretação autêntica da palavra de Deus foi confiada ao magistério vivo da igreja. Isso não significa um poder arbitrário. Ao contrário, o magistério serve a palavra. A sua missão é guardar, defender o depósito, esclarecer as verdades da fé, transmitir finalmente à humanidade e preservar a unidade apostólica, né? Ou seja, toda a Santa Igreja ela precisa falar exatamente a mesma língua, né? Então, esse é o processo, né? Então, sem o magistério, cada consequência torna-se um tribunal absoluto, né? E com o magistério permanece a unidade apostólica da fé. Então, quando nós olhamos, né, e nos apoiamos à Santa Igreja, né, para que nós possamos entender a Sagrada Escritura, é justamente isso. Claro, nada impede que a gente possa ter um estudo aprofundado, buscar a teologia, buscar a filosofia, a história, a arqueologia, né? A interpretação literária dos textos, para que a gente possa fazer uma interpretação. Mas, para que nós possamos fazer isso, é óbvio que a gente precisa ter o aval e o apoio da Santa Igreja, né? A Igreja não quer que somente não vai dizer que somente os padres possam fazer esse tipo de estudo. Não, a gente também pode estudar, a gente também pode buscar esse papel. Mas se a nossa interpretação bíblica ela vem com uma diferença muito discrepante daquilo que já vem sido falado, daquilo que já vem sido manifestado da tradição, ou contrária, né, contrário daquilo que a igreja já vem falando, é claro que a igreja vai estar com um pouco de relutância, né? Justamente porque não tem como a gente transmitir algo que está errôneo, a gente entra em heresia. Então a igreja ela sempre vai estar acompanhando, né? Então para que essa interpretação seja aceita pela igreja, ela precisa ter o acompanhamento da Santa Igreja, né? Não é à toa que todos os livros que falam sobre esse tema, a gente vai precisar ter um imprimatur, né? O que é o imprimatur? É a assinatura do bispo dizendo que, olha, esse livro fala aquilo que a igreja, né, transmite. Então, é justamente pensar desta forma, né? Como que a gente mantém essa unidade, né? Como que a gente mantém, aqui como a própria imagem mostra, né? Como que a gente mantém, né, nessa âncora que é o Cristo, né? Que vai deixar sempre a gente fixo, né, nessa fé. Tudo bem? E daí, né, mais dois documentos aqui que vão dizer para a gente sobre a palavra de Deus, né? A Verbum Domini, o Papa Bento XVI recorda que a palavra não foi entregue ao isolamento individual, mas à comunhão eclesial. A Bíblia nasceu no coração do povo de Deus e deve ser sempre lida e interpretada no coração da igreja, né? Ou seja, a revelação ela foi para o povo de Deus, né? Mas a interpretação ela vai ser sempre da igreja. Jesus ele apresentava suas parábolas, ele fazia suas pregações sempre ao povo todo, mas a quem ele dava a explicação sobre tudo aquilo? Ele dava sempre aos discípulos de modo privado, né? Privado assim, né? No particular. Não que somente os discípulos possam ter essa explicação, mas é justamente a gente pensar que Deus
confia aos apóstolos, aos discípulos, essa, essa explicação ali, né? E essa interpretação daquilo tudo. Tudo bem? E daí a Lumen Gentium também, né, vai falar que a igreja é o povo de Deus, né, peregrino na história, guiado constantemente pelo Espírito Santo. Nela, a palavra é proclamada, celebrada na liturgia, vivida na moral, ensinada na catequese e guardada na tradição. Então, esse documento Lumen Gentium é um documento belíssimo, né, sobre dizendo que nós, né, povo de Deus, somos a luz para os povos, né? E como que a igreja pode nos auxiliar e como que fazendo parte dessa comunhão com a igreja, a gente pode continuar, né, cada vez mais próximos de Deus. E daí, né, na voz, né, dos santos padres, né? Então, como que cada padre da igreja ali dos primeiros séculos vão poder dizer, né? A patrística testemunha que a escritura, a tradição, a autoridade apostólica sempre caminharam juntos. Né? Santo Irineu vai dizer, onde está a sucessão apostólica, ali está a reta transmissão da fé. A igreja conserva intacta a regra da fé. Santo Agostinho diz de uma forma muito mais pesada, né? Eu não creria no evangelho se a autoridade da igreja não me movesse a isso, né? Ele reconhecendo que quem a discerniu e aguardou. E São Basílio Magno vai dizer, recorda que muitas realidades recebidas na vida da igreja vieram pela tradição apostólica viva, preservada na comunhão, né? Ou seja, os três aqui que são de épocas diferentes, né, vão confirmar sempre a mesma coisa, né? Dizer que, olha, se não fosse pela igreja, a gente não teria esse evangelho, a gente não teria essa interpretação, e a gente não teria, né, esse caminho, né, da verdade. E onde que entra Maria nesse horizonte, né? Maria, ela é a harmonia da fé, né? A compreensão católica de Maria nasce precisamente dessa harmonia entre escritura, tradição e magistério. A escritura apresenta a anunciação, visitação, Caná, Calvário, cenáculo e Apocalipse. A tradição aprofunda como nova Eva, como arca da aliança, mãe dos viventes e figura da igreja. E o magistério define com precisão sua maternidade divina, a virgindade, a Imaculada Conceição e a Assunção. Uma mariologia autêntica sempre é bíblica, tradicional, eclesial e cristocêntrica. Ou seja, Maria, ela só recebe, né? Nós só temos esses dogmas de fé a respeito de Maria justamente por conta do Cristo, né? Então, Maria, ela foi concebida sem pecado por causa do Cristo, para que ela recebesse o Cristo. Maria, ela permanece firme, né? Permanece virgem, por quê? Por causa do Cristo. O Cristo jamais iria feri-la, né? Por quê? Ela não tem a mancha do pecado, então por que não teria por que ter a dor do parto, né? Ela vai ter ali a sua assunção, ela vai ser elevada aos céus, porque ela também, por causa do Cristo, né? Então, por causa dessa maternidade divina, é que ela é assunta aos céus e ela recebe ali, né, a, a graça, né, de ser elevada aos céus, né, de corpo e alma. E daí, um ponto que é muito importante a gente entender, né? O catequista ele não é dono da fé, né? Uma decisão, uma lição decisiva é o catequista não transmite a sua opinião pessoal, gostos religiosos ou interpretações particulares. Ele transmite a fé da igreja, como eu venho sempre falando, né? O catequista ele acaba sendo meio que como um papagaio da igreja, né? Ou seja, a gente sempre vai repetir aquilo que a igreja nos fala. Claro, é importante a gente estudar, é importante a gente ter um total apoio, né, é, em cima dos documentos da Sagrada Escritura, principalmente sobre o catecismo, que é o que vai falar ali sobre a nossa fé, porque quando nós nos depararmos com alguma situação
onde um padre acabe passando por algo que não é, né, proveniente da fé, não condiz com o que a igreja fala e prega, a gente tem que ter autonomia e sabedoria para questionar, para poder articular e argumentar sobre esses pontos, né? Um ponto que eu sempre falo que é interessante é quando a gente fala sobre liturgia, o padre não pode decidir fazer o que ele quiser dentro da missa, né? Porque no documento da igreja vai dizer, né, o ordinário local, né, tem autonomia para alterar quando necessário e se necessário algum ponto da liturgia. Mas quem é o ordinário local? É o bispo, né? É através dele que nós temos essa autonomia. Ou seja, mesmo a situação de Paulo, recebi o ensinamento, para quem que eu vou questionar, para quem que eu vou dar a minha sugestão. Como Paulo, né, queria levar a palavra de Deus ali aos gentios, a todo mundo. Ele vai primeiro ao bispo. Quem é o bispo? Ele vai falar primeiro com Pedro, vai falar com os demais apóstolos, né? Para depois ele começar, sim, fazer a sua transmissão de fé, né? E como que a gente alcança tudo isso? Isso exige do catequista um estudo sério, uma familiaridade bíblica, a docilidade ao magistério e o amor à tradição, né? E uma comunhão eclesial concreta, né? Como diz o diretório para a gente, quem catequiza deve aprender primeiro a escutar a igreja, né? Ou seja, nós temos que escutar a igreja, temos que estar juntos com a igreja sempre, mas como eu gosto também de uma frase de Santo Agostinho, a graça pressupõe a natureza, ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estudar para que nós possamos cada vez mais ali receber essa graça de conduzir a catequese, né? E para finalizar, um diálogo dirigido, né? Perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão, né, pessoal, né, sobre a nossa postura como transmissores da fé. Temos consciência plena de que recebemos a fé da igreja e não a produzimos nós mesmos, né? Ou seja, dentro da minha catequese eu estou expondo a minha opinião ou estou expondo aquilo que a igreja fala? Né? Há em nós, né, uma tendência a impor nossas próprias interpretações pessoais sobre o texto sagrado, né? Um ponto que também desde o começo eu falo nas aulas é que dentro da catequese não existe espaço para o eu acho, né? É muito mais honesto você, numa pergunta de um catequizando, você pegar e falar para ele, eu não sei, vou procurar e te trago a resposta, do que você falar assim, eu acho que é tal coisa, e a partir dali você conduzir o outro ao erro, né? Muitas vezes a gente acaba se tornando essa pedra de tropeço, né, dos nossos catequizandos. E né, exige da gente também, né, estudo e devoção, né? Conhecemos suficientemente os documentos da igreja, né, o magistério, para sustentar a nossa catequese, e a nossa devoção mariana, ela nasce verdadeiramente da fé apostólica ou apenas um costume religioso cultural, né? Ou seja, eu sou devoto de Maria Santíssima porque eu moro no bairro de Aparecidinha, né? Ou porque eu creio verdadeiramente que ela é mãe de Deus, né? Então, é um ponto que é importante a gente pensar, né? Algo que eu levantei na última aula, na sexta-feira passada, foi que quando a igreja fala sobre as aparições de Nossa Senhora, né, a igreja ela não nos obriga a acreditar em nenhuma das aparições, ou seja, os títulos que Nossa Senhora tem, nós não precisamos acreditar, né? Nossa Senhora Aparecida, Fátima, La Salete, Guadalupe, esses títulos, eu não sou obrigado a ter fé, não sou obrigado a acreditar. Né? Claro, são títulos muito importantes para muitos povos, né? Para nós brasileiros, para nós de Aparecidinha, é muito importante esses títulos. Porém, o que é de suma importância que nós não podemos negar são os títulos que Maria recebe através dos dogmas, né? Santa Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, né? Maria Sempre Virgem, né? Imaculada Conceição e Nossa Senhora da Assunção, né? Então, esses títulos que Maria recebe por conta dos seus dogmas, aí sim a gente tem obrigação como cristão católico de acreditar, né, de ter fé, né, sobre esses pontos.
Agora, as aparições e os mais de 1000 títulos que Nossa Senhora tem, fica a piedade popular, né? E é importante a gente pensar nisso. Por que eu estou acreditando em Nossa Senhora, né? Apenas como um costume religioso, cultural, ou porque eu realmente tenho, né, uma fé apostólica que também, né, acreditava na Mãe, também acreditava ali na Virgem Santíssima. Tudo bem? Aqui seguimos, né, com as sínteses, né, e referências. Então, tudo que eu falei, aqui estão os capítulos do Catecismo, as passagens da Sagrada Escritura, né, e também aqui os documentos da Santa Igreja e a patrística, tá? Então, fica aqui o meu apelo para a participação de vocês. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, eu estou à disposição, pode me chamar, seja no particular, seja no grupo, né, que nós estaremos conversando ali, tudo bem? De suma importância o seu feedback para essa melhoria, né, para que esse avanço aqui da nossa formação possa se dar e cada vez mais a gente levar essa palavra de Deus a todos os povos. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Conto com vocês nas próximas aulas e até mais. Fiquem com Deus.